A paz do Senhor para todos. A nossa lição de hoje é a lição de número 7 do quarto trimestre do ano de 2021, que tem por título Paulo, o plantador de igreja. O texto áureo que se encontra em 1 Coríntios 3,6 nos diz: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. A verdade prática, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar a igreja. O crente precisa ter experiência com Deus. O crente precisa viver em oração, viver em jejum, viver em estudo da palavra santa e ter experiência com Deus, para poder fazer a obra de Deus, estar sob os cuidados de Deus. Como diz Paulo, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu crescimento. Uns levam as palavras, outros colhem, isto é, colhem vidas para o reino. Mas Deus é que dá o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O que planta e o que rega são um, mas cada um receberá seu galardão segundo o seu trabalho. Tudo que fazemos aqui em prol da obra de Deus, todo trabalho será recompensado por Deus. Cada um receberá o seu galardão de acordo com o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Paulo foi um plantador de igreja. Paulo dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir sua missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu para a implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Paulo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Seu compromisso na missão estava firmado em Cristo. Ele foi ousado, foi corajoso, foi preciso no ministério de plantação de igreja. Mas essa ousadia, essa coragem e essa precisão que Paulo tinha é o Espírito Santo que deu para ele. Para que ele levasse a palavra do Senhor, para que ele pregasse o evangelho, para que ele plantasse igrejas. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo. Exige o trabalho do homem, envolve o trabalho de Deus. Não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo Paulo. Esse trabalho envolve o homem e envolve Deus. O homem semeia e planta, mas quem faz germinar, faz crescer, faz frutificar é Deus. O homem e Deus cooperam na plantação de igreja. O homem leva a palavra do Senhor. O homem prega a santa palavra do Senhor. Mas quem faz germinar essa palavra, crescer essa semente no coração do homem, é Deus.
E ali no coração do homem, Deus faz germinar, faz crescer e faz dar frutos. O homem planta, Deus dá o crescimento. Antioquia era uma cidade missionária. Era rica em líderes, nela havia profetas, havia doutores, a saber, Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a obra de plantar igrejas entre os gentios. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a plantação de igrejas entre os gentios, juntamente com Barnabé, debaixo de jejum, oração e imposição de mãos. Não podemos fazer nada sem a ajuda de Deus. Tudo que for fazermos na obra de Deus, devemos estar sob jejum, oração. Devemos nos preparar para ir para a guerra. Não há soldados que vá desarmado para um campo de batalha. E as armas que o crente usa são jejum, oração e estar com a vida diante de Deus. Estar com a vida reta, com a vida limpa. Estar dependente inteiramente do Senhor. Essas são as armas que o crente usa para ir para a guerra. Não podemos ir para a guerra desarmado, senão a nossa derrota será certa. Que Deus nos usa cada um. A obra de plantar igreja entre os gentios, juntamente com Barnabé, debaixo de jejum e oração, em posição de mão. Ele foi enviado ao campo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Paulo, ele tinha uma vida diante de Deus. Ele se preparava para ir para a guerra. Por isso que Paulo teve tantas vitórias. Deus o capacitou. A primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas e ganhou procônsul para Cristo. Mais adiante, pregou na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição e, ao mesmo tempo, os gentios alegraram-se, creram e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra e em Derbe. No trabalho de evangelização e plantação de igrejas, há muitos desafios. Uns recebem a palavra santa, outros rejeitam e outros até zombam. Todo crente, eu acredito, que tenham essa experiência, que já teve essa experiência. Que quando estamos falando de Jesus, falando da palavra santa, muitos dão ouvido, porém outros rejeitam e até zombam. Isso é fato. Esse trabalho não é fácil. Esse trabalho de levar a palavra do Senhor. Mas o Espírito Santo opera. Ele que fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Nós levamos a palavra do Senhor, falamos
de Jesus aos perdidos, aos pecadores que ainda não têm aquele encontro com o Senhor. Nós falamos, mas quem fala aos corações dessa pessoa é o Espírito Santo. A fé vem do ouvir. Ouvir a palavra santa. Ouvir a palavra de Deus. Não podemos desanimar. Vamos pregar o Evangelho. Vamos falar que Jesus salva, que Jesus liberta. Porque é gratificante. E Deus opera no nosso meio. A palavra de Deus se cumpre. Mãos à obra, que a seara é grande. A segunda viagem missionária. Segunda viagem missionária de Paulo. Depois do concílio de Jerusalém, como está em Atos 15, Paulo visitou igrejas já plantadas, a partir das regiões do Oriente para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito. Quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos 16, 9. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troias, Filipos, Telassônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Devemos estar sempre atentos à voz de Deus, saber o que o Senhor quer conosco, saber que trabalho o Senhor tem para nós, saber o que o Senhor quer que nós façamos. Estejamos em jejum, em oração e prestes a ouvir, atentos à voz do Senhor. As características de um plantador de igreja. Paulo estava consciente do chamado divino em sua vida. Deus chama e confirma esse chamado. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou. Para fazer essa consciência, sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios que aparecem. Deus continua chamando homens que tenham compromisso com Ele, homens que tenham compromisso com a palavra de Deus. Deus continua chamando homens, mulheres para a obra dele, para fazer a tua obra, para pregar a sua palavra. Falar que o Senhor é Filho de Deus, falar que Jesus é o Salvador e que Ele vai voltar para levar sua igreja. Assim como Paulo foi experimentado no deserto, Deus faz o mesmo conosco. Muitas vezes Ele nos leva ao deserto da vida para forjar o nosso caráter, nos capacitar para o trabalho evangelístico e topar contra os desafios nessa missão. Muitas vezes nós passamos pelo vale, passamos pelo deserto, para que mais adiante o Senhor coloca a obra nas nossas mãos
para a gente fazer. Coloca uma tarefa em nossas mãos. Mas antes precisamos passar por um deserto, para o Senhor nos capacitar para esse trabalho. Que o Senhor chama, o mesmo Senhor que chama, é o mesmo Senhor que capacita cada um para a sua obra. O Senhor trabalha no nosso temperamento, trabalha no nosso caráter e também na nossa personalidade. É o Senhor que nos prepara para a tua obra. É o Senhor que prepara o homem para fazer a tua obra nesse campo de evangelismo e na plantação de igrejas. Não precisamos temer que o Senhor é conosco. O Senhor nos capacita, o Senhor nos chama e nos capacita para tal obra tão gloriosa que é essa obra do Senhor. Nas Escrituras vemos que igreja local é o lugar que devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e serviço. Há de ter autoridade do alto para expulsar demônios, curar enfermos. Há de ter pregação fiel da palavra de Deus, com a autoridade do Espírito e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos juntos da Santa Ceia do Senhor e aguardamos juntos com os irmãos a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É glorioso fazer a obra de Deus. É glorioso ficar dependente do Senhor. É glorioso trabalhar nessa obra, sabendo que o Senhor está conosco, sabendo que o Senhor não nos desampara, não nos deixa sozinhos. O Senhor chama, o Senhor nos capacita para tal obra. É Deus que dá o crescimento. Nós plantamos, outros irmãos regam, mas Deus dá o crescimento. A obra de Deus é feita um conjunto de pessoas. Uns pregam, uns levam a palavra, uns colhem os frutos que outros plantaram, semearam. Mas é Deus que cuida, é Deus que dá o crescimento. Somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. O que planta, o que rega são um, mas cada um receberá o galardão segundo o seu trabalho. Vamos trabalhar. Nosso trabalho vai ser recompensado. Cada um receberá o galardão segundo o trabalho de cada um. Deus não fica devendo nada a ninguém. Todos aqueles que trabalham na obra do Senhor serão recompensados.
E Deus é conosco, Deus é Ele que nos ajuda. O trabalho de Deus é difícil, é duro, mas é prazeroso. Saber que o reino do Senhor está crescendo. Saber que nós estamos contribuindo para o crescimento desse reino. Para a salvação de muitos que estão perdidos. É gratificante, é glorioso. Que o Senhor possa continuar abençoando cada vida, continuar nos ajudando, porque sem Deus nada somos, nada podemos. Devemos estar sempre na dependência do Senhor. Chegamos à conclusão da lição de hoje. Vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadoras de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. A igreja do Senhor vão ainda ser plantadas em muito lugar. Muitos missionários estão no campo, levando o evangelho, plantando novas igrejas. E o Senhor vai abençoando. O Senhor vai com os missionários, vai juntamente com os pregadores da palavra, vai ajudando, porque sem Deus nada somos, nada podemos. E o Senhor cumpre tudo que Ele falou na palavra. Tudo que Ele nos prometeu, Ele prometeu estar conosco, Ele cumpre. E Ele está conosco em todos os momentos. Não precisamos temer, porque aquele que tudo pode, Ele está conosco, nos ajudando em todos os momentos. Basta estarmos sempre com Ele, nunca afastarmos da presença do Senhor. Porque o mundo é cruel. Mas com Deus nós vamos vencendo. Vamos fazer na obra aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vamos fazer com zelo, com amor, tendo compromisso com essa palavra. Que o Senhor, Ele se alegra. O Senhor conhece cada um de nós. E é Ele que nos ajuda. É Ele que está sempre conosco, nos abençoando, cuidando de nós. Vamos perseverar. Perseverar em oração. Não podemos ficar sem orar, sem jejum, sem buscar a presença do Senhor. Deus é vitória em nossas vidas. Que o Senhor possa continuar te abençoando, abençoando as nossas famílias, restaurando lares que estão desmoronando ou desmoronados. Que o Senhor possa restaurar vidas, trazer vidas distantes para Ele, trazer vidas perdidas para o reino. Vamos fazer a obra, vamos continuar fazendo a obra, continuar esse trabalho que o Senhor pôs em nossas mãos. Que o Senhor se alegra e Ele nos ajuda. Fique com Jesus e que o Senhor possa te abençoar, abençoar a sua família. Fique com Deus. Deus te abençoe.